Então isso aí aconteceu. Na cerimônia em memória ao atentado de 11 de setembro, a Hillary Clinton passou extremamente mal e teve que ser retirada, ou os restos dela serem retirados em bastante urgência, numa coisa extremamente estranha, que adicionou ainda mais combustível à teoria de que ela está extremamente doente e pode ter até doença de Parkinson's. Vamos conversar sobre isso bastante, é uma história complicada. Vamos lá. Primeiro, o evento. O que é esse vídeo que vocês estão vendo agora? Ela estava na cerimônia do 11 de setembro, ela estava numa cerimônia em memória, passou mal, teve que ser retirada, e vocês conseguem ver nesse vídeo que ela estava, na verdade, apoiada naquele postinho para não cair. Depois a gente vai conversar sobre isso. Ela estava fazendo isso em outros eventos também, mas ela estava apoiada naquele negócio para não cair, teve que ser levada pelos membros do serviço secreto, que são basicamente o grupo de segurança da presidência e candidatos à presidência. Ela teve que ser carregada, ela cai enquanto eles estão tentando colocar ela dentro do carro, e o troço foi feito com tanta pressa que ela até perdeu um sapato e eles foram embora e tiveram que depois levar o sapato dela pra ela no meio da história toda. Claramente ela estava mal. E isso não é só esse evento, ok? Vamos ver os outros eventos. Antes de eu te falar alguma coisa, só olha a evidência. Esse é um discurso que ela estava dando, isso daí já tem um tempo, já tem umas boas semanas, mas você vê claramente que no meio do discurso ela simplesmente apaga e some por uns 3, 4 segundos. And my opponent wants to start all over again. And I can tell you, we do not need another big contentious debate about healthcare. We need to make what we've got work really well and improve it and get the costs out of an upward spiral. Now I want to mention two other things. Isso aí tem todos os jeitos de uma crise de ausência. Me parece muito isso. Ela simplesmente apaga e volta. E não é novidade. A assessora dela, a secretária principal dela, não sei exatamente o cargo, Huma Abedin, é um nome meio estranho, mas enfim, ela já tinha falado em e-mails no passado que não, a gente precisa explicar para Hillary o que tem que fazer, porque ela vai fazer uma conferência com líderes internacionais e ela frequentemente está confusa. Essa é a expressão que ela usou, often confused, ela frequentemente está meio perdidinha. Esse é um vídeo recente também que ficou bem famoso, onde ela aparentemente tem um mini ataque epilético durante uma entrevista. Ela é surpreendida por algumas perguntas e tem um ataque. E esse é o vídeo não editado. Tem algumas edições aí pela internet, mas esse é o vídeo original, cortado só o começo e lá o fim por motivos de relevância. Não fiz nada nele. It was a wonderful, meaningful endorsement in every way, and I was very proud to have Did you talk about vice presidential possibilities with Senator Warren? You guys have got to try the cold chai. I've had it. It is delicious, isn't it? E parece muito que a Hillary, na verdade, treinou pra disfarçar isso, porque você vê que logo depois ela continua mexendo a cabeça um pouco, dá uma risada, continua... Quer dizer, parece que isso é uma coisa que ela esperava e ela treinou como disfarçar isso e tudo mais. E exibiu isso. E mulheres tendem a sorrir em situações de nervosismo pra tentar esconder o negócio. É uma tendência. Mas o que é engraçado é o quanto a cara da jornalista que tava atrás dela, ou do lado dela, não consegue esconder exatamente o que tava acontecendo. Ela não caiu nessa conversa. Só... Olha, você não precisa ser faixa preta em jiu-jitsu de interpretação de expressões faciais pra entender o que estava acontecendo aqui. E esse é o outro ângulo também que você consegue ver, de novo, ela tendo esse ataque estranho aí. E esses são os vídeos mais gritantes, os vídeos mais escandalosos, mas a internet tá ficando cheia de coisas. Tem fotos dela precisando de ajuda pra subir 3 degrauzinhos de escada, tem vídeos aparentemente infinitos dela tendo vários ataques de tosse em discursos diferentes, e uma coisa realmente estranha mesmo, bem antes dessa história dela ser diagnosticada com pneumonia. E em cima disso tem e-mails de 2009 de assessores dela conversando sobre, não, mas é a saúde dela, tal, ela precisa de descansar, ela precisa dormir e tal, e ela falando, e-mails sobre ela falando de um remédio para exaustão, para você ficar mais tempo acordado, mas também um remédio que está associado com doença de Parkinson's, um dos remédios que é usado para tratar isso. E em 2013 ela caiu, claro, ela tem 60 e porrada anos, ela caiu, teve um coágulo dentro do cérebro dela, precisou ser tratada, e por isso que ela precisou sair do cargo dela de secretária do Estado. Ela teve também um ataque de tosse gigantesco na cidade de Cleveland recentemente,
E a mídia saiu cobrando, não, é que foi o pólen no ar, tava meio forte. Não, fizeram uma medição de pólen. Não, aparentemente não tinha esse problema. Então, uma série muito grande de eventos estranhos que são rapidamente culpados em alguma coisa que não faz sentido. E esses repórteres que estão viajando com ela, todos esses repórteres da mídia grande que estão viajando com ela, eles veem isso. Porque eles estão no mesmo avião que ela, ok? Eles viajam num avião dela, junto no mesmo avião. Então eles estão ali junto, eles estão percebendo. E eles frequentemente são retirados, eles frequentemente são... Não, isso aqui vocês não podem ver. Vocês estão querendo esconder o quê? Esses caras sabem, eles estão vendo alguma coisa. E todos eles estão quietos. Isso está extremamente estranho. E por isso que isso virou... é uma teoria de conspiração. Mas está estranho. A explicação oficial dada de por que ela passou mal no domingo 11 de setembro foi pneumonia. Mas isso foi depois de algumas admissões de mentiras. Primeiro foi, não, ela só... foi isso aí, entendeu? Tchau. E pronto. Depois começaram a encher o saco, não foi igual o calor afetou ela. E quando começaram a falar, não, espera, era de manhã, não tava quente, tava um ventinho, ninguém mais apresentou sintomas, ela tá mal. Aí eles falaram, não, seguinte, ela foi diagnosticada sexta-feira com pneumonia, deram antibióticos pra ela tá sendo tratada, etc. Falaram pra ela descansar, ela não descansou, ela foi trabalhar e ela passou mal. Mas isso não explica. Ela tá tendo essas tosses bizarras já tem 9 meses. Se você pegou pneumonia agora, eu não sou nenhum expert em medicina, mas eu acho que não é assim que funciona. Isso não explica os outros sintomas dela. Por que ela tá apagando, por que ela esquece de reuniões, por que ela... Não explica. Porque ela tem esse desequilíbrio que ela tem que ficar se apoiando em banquinhos em vários eventos diferentes. E depois que mencionaram os banquinhos, sumiram todos os banquinhos. Não tem nada não. Isso não explica todos os sintomas. O que explica são outras hipóteses. Será que ela está com algum tipo de degeneração neurológica? Não sei. Será que ela tem Parkinson's? Essa tese está sendo erguida. Alguns médicos estão falando, não, esses sintomas todos, tosse e tal, desorientação, Parkinson's explica. Qual é a história? Essa é a hipótese mais radical sendo erguida, Parkinson's. Eu não sei, eu não sou nenhum expert em medicina, eu não faço a menor ideia. O fato é que isso aí tá tudo muito estranho, as explicações são muito ruins e eles provavelmente estão mentindo severamente. Isso não explica todos os erros, todas as falhas, todos os furos que a Hillary Clinton teve e que a mídia faz um esforço consciente de fingir que não aconteceram, que não existem, o que torna tudo ainda pior. Porque se eles só tivessem, se a mídia geral estivesse só falando, pois é, aconteceu umas coisinhas, Não, mas eles estão ativamente ocultando isso, sendo que nós já temos histórico dos e-mails das eleições primárias que mostram que a mídia estava colaborando com a Hillary para ferrar o Bernie Sanders. Já existem provas concretas dessa colaboração em situações passadas. Não é bizarro acreditar que essa mídia agora tá junto com a Hillary falando, vamos esconder o negócio, a gente é eleito e tal, e depois a gente tira o Trump, e depois a gente vê o que acontece. Não é uma hipótese extremamente bizarra. Até o incidente de 11 de setembro, a mídia inteira não estava falando sobre isso, e quem falasse era severamente punido. O Dr. Drew, que é o equivalente a um Drauzio Varela americano, falou sobre o assunto, falou, me preocupo com essa questão, mencionou e foi demitido. O programa dele está cancelado. Um outro jornalista chamado David Seaman, do Huffington Post, mencionou isso, fez 1 ou 2 matérias sobre o assunto. As 2 matérias foram retiradas, ele teve o acesso ao site totalmente removido e bloqueado, e foi demitido, e temporariamente a conta de Twitter dele, inclusive, desapareceu. Ele tem alguns vídeos sobre o assunto também, que eu vou linkar na descrição. O mesmo Huffington Post, aliás, que tem uma matéria intitulada "Se você não votar para os democratas esse novembro, vai se fuder". Sim, essa é a qualidade de jornalismo deles. Mas falar da doença da Hillary, não, aí você tá demitido, não pode. Isso que vocês viram ao longo desse vídeo e muitas coisas mais já estavam incitando faz meses teorias de que a Hillary está extremamente doente e simplesmente mentindo sobre o assunto. Não é novidade, presidentes e candidatos a presidente já mentiram sobre doenças no passado. O filho do Ronald Reagan já admitiu que o Reagan estava senil em parte da presidência dele. O Frank Delano Roosevelt, que era o presidente durante o New Deal, a crise pós-crise de 29,
ativamente tinha um acordo com a mídia para esconder o fato de que ele andava de cadeira de rodas e ele tinha uma deficiência por doença de pólio. Não que isso impedisse ele de ser presidente, mas ele tiver, não, escondam isso. Eu não quero que as pessoas saibam, senão elas podem não votar em mim porque eu pareço fraco, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. O Kennedy, aquele presidente que foi assassinado, tinha a doença de Addison's Disease, e é uma doença que poderia ter matado ele durante a presidência dele. E ele sabia disso durante a eleição e escondeu esse fato, mesmo quando diretamente perguntado. E o médico dele também escondeu esse fato. E ele venceu a eleição por apenas 115 mil votos. Se a população soubesse da doença dele, talvez ele tivesse perdido a eleição. Existe um histórico de ocultar essas doenças porque, é claro, isso afeta a eleição. Você está querendo se eleger para o cargo mais estressante do universo conhecido. Você tem que estar saudável. Okay? Eu não quero saber se você vai ter problemas por efeitos colaterais de remédios enquanto você está negociando a paz de um país como Vladimir Putin na ONU. Eu não quero que você tenha... Se algumas perguntas de jornalistas fazem você ter um ataque epilético, o que vai acontecer se, sei lá, rolar um atentado terrorista? Como é que ela vai responder? São perguntas importantes e eles estão simplesmente mentindo sobre o assunto. Não tem como mais disfarçar o fato que eles estão mentindo sobre isso. Até o episódio do desmaio da Hillary, isso estava sendo apresentado pela grande mídia como uma grande teoria de conspiração que não deveria nem ser levada a sério. É claro, toda essa mídia está do lado da Hillary Clinton. É óbvio que é do interesse deles esconder isso, porque se esses fatos saírem, o Trump pode ganhar a eleição. Então é claro que eles querem esconder isso, é claro que eles querem achar que isso é uma doideira gigantesca. Agora, uma pesquisa já um pouco antiga, de antes desse desmaio, revelou que 71% dos médicos acham que esses sintomas, que esses eventos são graves e algum tipo de prova, algum tipo de coisa precisa ser apresentado. Se a Hillary está saudável, basta apresentar os registros médicos dela. Apresente. Qual é a sua situação médica? Informe a população. Agora, ficar desviando para a esquerda e para a direita e dizer foi o pólen, foi o sol, foi o Putin me hackeou. Vem cá, isso não cola mais. Esse é um evento grave e esse é um evento que ainda vai precisar ser muito bem explicado ao longo dos próximos dias e das próximas semanas. A Hillary Clinton pode, embora eu ache improvável, ser substituída como candidato do Partido Democrata. Talvez eles taquem o Joe Biden ou sei lá o que. Não sei o que eles vão fazer. Agora, acompanhem essa história, porque é uma coisa grave, é uma coisa importante, é uma manipulação de mídia absolutamente descarada, a mídia está absolutamente descaradamente manipulando a opinião das pessoas, e isso mostra a nova força dessas mídias alternativas, que a Hillary própria, ela mesma criticou, ela mesma saiu falando que é todo um bando de louco, que vocês não deviam ouvir eles, porque se você não é racismo e xenofobia, ela mesma saiu criticando isso. Mas mostra que agora existe um veículo de mídia alternativa forte que pode questionar essas autoridades, que pode questionar a narrativa oficial, e só imagine o quanto a gente não iria saber. Não só esse caso, mas vários outros casos bizarros, a gente não iria saber se a gente simplesmente tivesse que só confiar na mídia, que é amiguinha desses políticos. Por esse vídeo é isso, vários links na descrição, e eu espero poder acompanhar esse caso conforme ele se desenvolve e soltar vídeo sobre o assunto. Por esse vídeo é isso, tchau, tchau.